A Black Friday já passou, mas e aí? O que você achou dessa Black Friday pensando aqui no mundo das milhas? Você acha que ela foi boa? Você acha que ela foi fraca? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião sobre isso. E eu vou aproveitar esse vídeo aqui para te falar um pouco do que eu achei sobre essa Black Friday. Muita gente ali, eu vi muitos comentários, gente que conseguiu aproveitar boas oportunidades, gente que, poxa, ficou na dúvida se aquilo ali era bom, se não era bom, e muita gente que achou assim péssimo. Então, vou fazer aqui uma análise geral de como foi essa Black Friday. Quero que você deixe seu comentário aqui para saber se você concorda comigo, se você não concorda, enfim, o que você acha disso tudo aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou o Thales e esse aqui é o canal Viagem com Pontos, onde eu falo sobre pontos, sobre milhas, sobre viagem, tudo aqui que você pode fazer com seus pontos, com suas milhas, para você aprender a viajar muito mais barato, beleza? Então, se você já gosta desse assunto, aproveita e já se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo como esse daqui. Bom, então vamos lá. Black Friday, Quando a gente olha aqui o histórico de Black Fridays que a gente tem no mundo das milhas aéreas, poxa, às vezes ali a gente olha, a gente fica com uma expectativa muito alta, Porque a gente pensa o seguinte, a gente sempre compara a Black Friday com a anterior, ou a Black Friday com dois eventos anteriores, Duas Black Fridays atrás. Só que o que a gente muitas vezes acaba não pensando ali é o seguinte, poxa, como que o mundo, como país, como que a gente estava há 2 anos atrás e como nós estamos hoje. Não adianta eu comparar ali com anos anteriores ou eu comparar com o que eu gostaria que acontecesse. Eu vejo muita gente falando o seguinte, poxa, mas não teve promoções interessantes nessa Black Friday para você transferir os seus pontos e ganhar milhas. Poxa, a gente teve promoções ali com 100% de bônus para Azul, a gente teve promoções com 100% de bônus para Smiles, com a Latam Pass teve já até 30%, que era o esperado ali para a Latam, teve até uma boomerang ali entre Latam e Livelo, você poderia ganhar um pouco mais do que esses 30%. Então, poxa, até que foram promoções interessantes pensando aqui no momento que nós estamos. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. A gente não teve promoções interessantes pensando aqui em bonificações que a gente tem em sites parceiros. Por exemplo, eu vou lá, compro este mouse aqui, eu sempre dou exemplo do mouse, Não tem como, tá aqui do meu lado, é mais fácil. Eu comprei esse mouse aqui lá no site da Magazine Luiza e eu ganho, sei lá, 10 pontos para cada real que eu gasto. Sempre foi muito comum a gente ver essas promoções, com vários pontos por real, A gente chegou a ter promoções ali para ganhar 18 pontos por real, 9 pontos por real, 15 pontos por real em promoções passadas. Mas nessa Black Friday foi muito contido ali, esse volume de promoções de pontos por real. E aqui eu vou começar a trazer um pouquinho da minha percepção, da minha análise. Eu esperava mais dessas promoções de ponto por real. Só que se a gente começa a trazer aqui nessa Black Friday para o nosso mundo real, o que acontece? A gente está num momento aqui no Brasil, no mundo inteiro, Poxa, o mundo está um pouco em recessão, alguns países e tal, mas quando a gente olha aqui para o Brasil especificamente, o varejo, ele está bastante fragilizado, A gente não vê mais propagandas de uma forma massiva, como a gente vê na TV, por exemplo, as Casas Bahia, de uma Magazine Luiza. Então, assim, as vendas do varejo não estão tão bacanas. Thales, mas por que você está falando de varejo e quando a gente está falando de mundo de milhas aéreas? Porque acontece o seguinte, imagina que se uma Magazine Luiza da vida, vou usar esse exemplo, Ela pretende ali oferecer pontos para cada real que você gasta. O que acontece? Cada real que você gasta vai ganhar um monte de ponto ali. Esses pontos, alguém vai pagar conta. Não é o seu programa de fidelidade que está te dando esses pontos porque ele é bonzinho. A Magazine Luiza vai ter que repassar um dinheiro lá para Livelo, por exemplo, para o Esfera ou para qualquer outro programa de fidelidade que ela tenha parceria, referente aos seus pontos. E poxa, como o varejo já não tá tão bem das pernas assim, aqui eu tô falando do varejo como um todo, e não da Magazine Luiza, a Magazine Luiza é só o exemplo aqui, para clarificar um pouco mais. Poxa, a loja, ela não vai ser agressiva nisso porque ela não quer gastar esse dinheiro. Ela pretende muito mais, Ela se posiciona muito mais em, poxa, eu vou oferecer um desconto maior para o meu cliente, ou eu vou investir este dinheiro aqui que eu poderia estar pagando por esses pontos em alguma outra oferta, algum outro tipo de promoção que dá mais retorno para ela. Então, o varejo como um todo acaba ficando um pouco mais contido em relação a isso. Isso aqui, na minha opinião, explica a gente não ter ali ofertas tão agressivas. A gente viu algumas mais agressivas quando a gente fala de outros tipos de serviço que não envolvem diretamente o varejo, como os e-commerces, por exemplo, que é o que todo mundo espera. Então a gente vê isso, por exemplo, para aluguel de carro, a gente teve promoções bem agressivas, tá mais relacionado ali a serviço. A gente vê ali também promoções de hospedagem, promoções para você contratar seguro de vida. Estas empresas, sim, em pontos por real, elas foram muito mais agressivas.
expressivas. Então, olhando como um todo, a gente sempre tem que pensar, poxa, qual é o momento da economia que a gente tá, como que o país tá, como que essa Black Friday aqui, ela vai se encaixar nesse meio do caminho. E se a gente pensar no mundo das milhas como um todo, ele vem evoluindo bastante de um tempo pra cá. Se a gente pensar ali, o período da pandemia, muita gente entrou no mundo das milhas no período da pandemia. Só que aquele período ali de 2 anos, ele não pode ser parâmetro pra gente, porque ele foi um período totalmente atípico. A gente precisa olhar como era o mundo das milhas antes disso. Ele está muito parecido com o que ele era no passado. Então, por exemplo, a gente vê promoções muito mais escassas em relação a percentual de bônus, né, onde você transfere de um lugar para o outro. Essas promoções, elas estão mais escassas e assim, é como era um tempo atrás, isso aqui é sadio para o programa, a gente não gera aquela super inflação de milhas. E eu vejo muita gente comentando também sobre, poxa, antes eu conseguia resgatar uma passagem do lugar X para o lugar Y, era 10 mil pontos. E hoje em dia essa passagem está custando 30, 40, 50 mil pontos, então não estava mais valendo a pena. O que acontece? A gente precisa entender que hoje em dia existem muito mais formas de acumular milhas do que no passado, então está muito mais fácil. O valor das passagens em dinheiro aumentaram horrores, aumentaram bastante. Consequentemente, o valor das passagens em milhas também aumentaram. Seria muito estranho se o valor das passagens em dinheiro aumentasse e se o valor das milhas não aumentasse, porque a forma de acumular milhas também aumentou, está muito mais rápido para acumular milhas aéreas. Então, isso aqui acaba seguindo junto, o preço das passagens em dinheiro, o preço das passagens em milhas. Não tem como, né? É o efeito inflacionário que acontece no Brasil aqui, a gente sabe muito bem como é que funciona. Então, você sabendo usar as suas milhas da forma correta, sim, você vai continuar economizando uma boa grana. Basicamente, essa aqui é a minha análise da Black Friday. Eu quero saber qual é a tua opinião sobre isso. Você concorda com isso ou não? Você acha que eu só falei besteira aqui? Enfim, coloca aqui embaixo nos comentários, né? Eu acho que tá totalmente relacionado. Não adianta a gente comparar uma Black Friday, por exemplo, de 2 anos atrás, que a gente estava naquele período turbulento que impactou o mundo inteiro, e querer trazer aquela Black Friday para este momento de agora que a gente vive, que ainda é um pouco de reflexo do que a gente passou há 2 anos atrás. Coloca aqui embaixo, gostaria muito de ouvir o teu comentário.